Então, pessoal, bom dia aí mais uma vez, né? Eu vou gravar então esse encontro só para a gente, depois eu posso disponibilizar para o pessoal que não conseguir participar, tá bom? Bom, então, o que a gente está falando aqui nesse encontro, se por um acaso eu vou abrir aqui a tela para mim, eu não vou conseguir visualizar o que vocês vão falar, vão escrever aí no chat, aí eu peço só para chamar, abrir o microfone e chamar a atenção, se não estiver vendo a tela que eu estou disponibilizando aqui, porque eu não vou conseguir visualizar o que vocês vão falar aí no chat, tá bom? Então, a gente vai falar aqui sobre intervalo de confiança. Eu dividi aqui em três partes, né, esse material, porque um pouquinho, o material é um pouquinho extenso, né, é para não ficar muito, para a gente não colocar tudo de uma vez, eu dividi então em três partes aqui, tá? Bom, a gente está falando aqui de uma parte importante na estatística, né, que é a inferência estatística. O que vem a ser a inferência estatística? A inferência, né, é a parte da estatística que visa, com base nos dados amostrais, ou seja, no tipo de amostra, né, tentar inferir resultados para a população. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente faz uma amostra, uma amostragem, obtemos uma amostra de uma população, e aí, com base nessa amostra, a gente tenta generalizar esses resultados obtidos, ou tentar extrapolar esses resultados obtidos para a população de interesse, tá? E aí, dentro da teoria, né, da inferência estatística, nós temos, então, basicamente, a teoria da estimação, né, e a teoria de teste de hipótese. Então, a gente vai começar falando da teoria da estimação, que visa o quê? Estimar parâmetros populacionais, né? Então, a gente tem, por exemplo, um parâmetro bastante importante é o MI, né? A média populacional. Então, você tem uma certa variável de interesse, por exemplo, a altura da população. Eu quero conhecer a altura da população. Mas, pelo fato de ser bastante complicado você ter acesso a toda a população, às vezes até impossível, né? Ou é muito caro, enfim, por várias questões, a gente não consegue ter acesso a toda a população. Daí a gente extrai uma amostra dessa população, né, por um processo chamado de amostragem. Aqui a gente está considerando, vamos considerar que nós estamos trabalhando com uma amostra aleatória simples, né, da população de interesse. E aí, então, com base nisso, né, nessa amostra, a gente busca extrapolar os resultados, ou generalizar os resultados obtidos da amostra para a população. Por conta disso, nós temos a teoria da estimação, que é tentar estimar os parâmetros populacionais, por exemplo, a média, né, conforme eu falei já. E aí tem duas formas de a gente fazer, por meio da estimação pontual, né, conforme eu já falei para vocês, foi bem pouco, né, por exemplo, a gente viu lá os estimadores pontuais para Mi, aliás, o estimador pontual para Mi, né, é o X-barra, que é a média amostral, ou seja, se você, então, tem uma amostra, né, de uma população de interesse, você calcula a média dessa amostra, né, você tem o valor do x-barra. O valor que você encontrar do x-barra, você vai dizer que é o mesmo valor da média da população, tá bom? Isso, então, é o processo chamado de estimação pontual. Então, a gente fala que o x-barra é um estimador pontual para Mi. Assim como o S2, né, a variância amostral, é um estimador pontual para sigma 2, que é a variância populacional, e o P-chapéu, né, ele é um estimador pontual para P, que é a proporção populacional. Então, esses três aí são os principais parâmetros que a gente estuda para uma população de interesse. Então, são casos de estimação pontual. Mas a gente tem uma questão bastante é, interessante, né? Quando você estima um único valor, você tem um estimador pontual, você não sabe o quão erro que você está cometendo. Então, você não sabe ao certo aí qual que é a variabilidade que você está cometendo ao falar que a média da população vale, por exemplo, 50, mas aí você não sabe se esse valor aí, o quão errado, digamos assim, você está disso aí, ou seja, pode ser que o valor seja 45, pode ser que seja 55, enfim. Então, por conta disso, a gente trabalha com os estimadores intervalares, né? Ou
a teoria de intervalo de confiança, tá? Bom, dentro da estatística, então, o intervalo de confiança, o IC, a gente vai dizer que é uma estimativa por intervalo de um parâmetro populacional desconhecido, tá? Essa teoria foi introduzida lá em 1937 por um estatístico chamado Neyman, e ela é calculada a partir de observações, que pode variar de amostra para amostra, e com uma dada frequência, né, um nível de confiança, inclui o parâmetro de interesse real não observável. Ou seja, a gente então vai construir um intervalo de confiança, só que esse intervalo de confiança ele vai variar muito porque cada vez que você pegar uma amostra, né, você vai obter, por exemplo, um valor específico lá, um x barra, por exemplo, para essa amostra. E, consequentemente, você vai obter um intervalo de confiança relativamente diferente do que, às vezes, uma outra pessoa pode calcular com o mesmo tamanho da amostra, as mesmas condições, né? Então, eu já vou discutir um pouco isso aí daqui a pouco com vocês, essa questão, tá? O método aí de estimação, então, denominado intervalo de confiança, ele vai fazer o quê? Ele vai incorporar a estimativa pontual do parâmetro e informações ao respeito da variabilidade do estimador, tá? Então, você tem a estimação pontual, né? E nessa estimação pontual você incorpora informações com relação à variabilidade do estimador. Se essa variabilidade for muito alta, né? A gente tem que isso vai incorporar, vai fazer com que o intervalo seja bastante amplo, né? Seja grande. Agora, se essa variabilidade for pequena, você vai ter um intervalo de confiança mais estreito, tá? Como os dados observados são amostras aleatórias da população, o intervalo de confiança construído a partir dos dados também é aleatório, sendo obtido por meio da distribuição amostral dos seus estimadores. Então, o que acontece? Quando você tem o intervalo de confiança, a fórmula dele lá, né? A gente tem que ele é obtido, ele é um intervalo aleatório. Só que quando você calcula o intervalo, aí ele passa a ser um intervalo numérico. Então, existe a diferença do intervalo aleatório e do intervalo numérico, tá? Então, é isso que eu vou tentar discutir aqui com vocês. Porque o que é importante que vocês entendam é que é a interpretação, né? É como interpretar, como que nós interpretar o intervalo de confiança, tá? O intervalo de confiança obtido, então, a partir de uma amostra particular, não inclui, pode ser que não inclui necessariamente o valor real do parâmetro. Assim, por exemplo, caso a gente tenha 95% de confiança de que o valor real do parâmetro não está no intervalo de confiança, significa que 95% dos intervalos de confiança observados têm o valor real do parâmetro. Então, é basicamente o seguinte, gente. A gente pode entender intervalo de confiança da seguinte maneira. Quando você calcula o valor do x barra, por exemplo, estou falando intervalo de confiança para a média, tá? Quando você calcula o valor do x barra, antes x barra é uma variável aleatória. A partir do momento que você calcula um valor para x barra, ela deixa de ser uma variável aleatória e passa a ser um valor numérico qualquer. Consequentemente, o seu intervalo de confiança, ele passa a ser um único intervalo, um intervalo numérico. Aí existe uma questão, será que esse intervalo que eu construí, né, numérico, ele contém o valor do mi? Né? Será que o mi verdadeiro pertence a esse intervalo? Tá? Então, o que significa quando eu falo 95% de confiança? Significa que, se eu construir 100 intervalos de confiança, então eu falo assim para você, olha, construa 100 intervalos de confiança. E você vai construir 100 intervalos de confiança, tá? E aí, o que a gente espera? Que em 95 deles, ou esperamos uma proporção de 95%, de que nesses 100 intervalos de confiança construídos, em 95 deles, o parâmetro mi pertença a esses intervalos, tá? Então, na verdade, a gente está falando o seguinte, cada 100 intervalos de confiança, eu espero ter uma proporção de que 95 desses intervalos aí contenham o verdadeiro valor mi, tá bom? Então, essa basicamente
a interpretação que a gente tem do intervalo de confiança. Bom, aí quando a gente vai construir um intervalo de confiança, a gente tem o seguinte, que o nível de confiança é a frequência, né, com a qual o intervalo observado contém. Então, veja bem, gente, é a frequência. Lembra lá que a gente já falou de frequência na parte da estatística descritiva, né? Então, é basicamente isso. Se eu falo um nível de confiança de 95%, é a frequência, né, que contém o parâmetro real de interesse, quando o experimento é repetido várias vezes. Claro que na prática eu não vou ficar construindo sem intervalo de confiança, não é isso. Mas esse nível de confiança, ele reflete essa frequência aí. É como se eu repetisse essa construção do meu intervalo de confiança, por exemplo, 100 vezes, né? E aí, eu tenho uma confiança, né, uma proporção de 95 desses 100 contenha o verdadeiro valor mi, que por sua vez, né, ele é desconhecido, tá? O nível de confiança desejado é determinado pelo pesquisador, não pelos dados. Isso aqui é um assunto muito importante, uma questão muito importante, que muitas vezes o nível de confiança, né, a pessoa às vezes altera o nível de confiança mediante a questão dos dados, né? Ele visualiza os dados e aí ele vai determinar o nível de confiança. É muito pelo contrário. Você tem que definir o nível de confiança antes de visualizar os dados, né? Ou seja, o nível de confiança ele tem que ser definido por pesquisador, a priori, né? A priori, antes dele fazer qualquer cálculo de intervalo de confiança. Ele não pode ser influenciado pelos dados. Existem alguns fatores aí, né, isso aqui também é bastante importante, que podem afetar o tamanho do nosso intervalo de confiança. E o que inclui isso aí? Inclui o tamanho da amostra, o N, né, o nível de confiança e a variabilidade da população. Geralmente, a variabilidade da população, muitas vezes a gente não tem muito controle sobre ela. Mas, por exemplo, com relação ao tamanho da amostra, né, o N, a gente tem um controle, a gente pode aumentar esse N aí, por exemplo, né? Quanto maior for o valor do N, a variabilidade do seu intervalo, ou seja, a variabilidade, a amplitude do seu intervalo, ela tende a ser menor. Por que isso? Porque se você tem um valor de N muito grande, ou cada vez maior, você está tendo mais informação a respeito da população. Quanto mais informação você tem a respeito da população, né, o seu intervalo de confiança ele fica mais preciso, né? Então, quando você tem o N cada vez maior, a amplitude do seu intervalo de confiança é cada vez menor. O nível de confiança também você pode alterar, né? Então, é alguma coisa que você pode também trabalhar. Agora, por outro lado, a variabilidade da população, aí você não tem muito controle sobre isso, né? Porque isso é uma característica inerente da população. Apesar que essa variabilidade também interfere aí na amplitude do intervalo de confiança. Bom, aí nós vamos então, pessoal, fazer aqui o intervalo de confiança para a média populacional, considerando a variância conhecida. Aqui, nesse caso, né, convém salientar, convém dizer aqui para vocês que esse caso aqui talvez não seja o mais comum, que a gente vai visualizar na prática, tá? Como assim? Porque na maioria das vezes, você vai construir um intervalo de confiança para a média populacional e você vai desconhecer, né, a variância populacional. Então, isso a maioria das vezes acontece, né? Mas, se por alguma eventualidade você conhecer a variância populacional, aí você então pode utilizar essa fórmula aqui que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, do intervalo de confiança para a média populacional, tá bom? Então, vamos considerar inicialmente o intervalo de confiança para μ, né, de uma população normal com uma variância conhecida, sigma 2. Então, vamos supor, né, uma amostra aí de tamanho n, dada por x1, x2 até xn, né? Lembrando que a média amostral tem distribuição normal com a mesma média μ e a variância sigma 2 sobre n. Assim, né, a gente já viu isso aí, que o z é igual ao x barra menos o μ sobre sigma que divide raiz quadrada de n. Ou seja, essa quantidade aí tem distribuição normal, cuja média é zero e a variância é 1. Isso aí, então, vem lá da distribuição amostral da média, né? A média das médias é igual à média populacional μ,
E a variância das médias, ou seja, a variância de x barra, é sigma 2 sobre n. Logo, o desvio padrão é sigma sobre raiz quadrada de n. Bom, aí a gente pode usar a fórmula da padronização, que a gente lembra que é x menos o μ sobre sigma, então, trocando o x aí por x barra, né? Então, fica x barra menos o μ sobre o valor do sigma, que por sua vez é sigma sobre raiz quadrada de n. Então, a gente usa esse conhecimento aí para construirmos o intervalo de confiança, né? Fixando um alfa aí, né? Esse alfa nosso é fixo, vai determinar o nível de confiança. Esse alfa aí a gente vai falar mais sobre ele na parte de teste de hipótese. Ele é chamado de nível de é, significância, né? Ele é a nossa significância aí. Podemos encontrar um valor de z de alfa sobre 2 tal que a probabilidade do módulo de z ser menor do que z de alfa sobre 2 é a probabilidade do z estar nesse intervalo aí, de menos z de alfa sobre 2 até z de alfa sobre 2. Isso aí, então, é 1 menos alfa. Esse z de alfa sobre 2, gente, é um valor crítico, né? Sendo um valor no eixo da medida em uma distribuição normal padrão. Bom, só para ilustrar isso aí, eu tenho aqui no caso, né, uma curva da distribuição normal padrão, onde eu tenho o meu valor do alfa, né? Na verdade, ele vai ser dividido por 2, né? Ele vai ficar, então, alfa sobre 2 à esquerda e alfa sobre 2 à direita. Então, ele vai ficar nas extremidades aí, tá? Então, eu tenho alfa sobre 2 aqui e alfa sobre 2 aqui. Aí eu tenho os valores críticos que eu preciso definir. E o meu intervalo de confiança vai ser definido aqui no meio, né? Então, isso aqui é 1 menos alfa, tá? Bom, e para a gente encontrar o intervalo de confiança para mim, a gente já sabe, então, que a probabilidade do z, de módulo, né, de z é menor do que z de alfa sobre 2, é essa probabilidade aí, né? É igual a 1 menos alfa. Então, a gente pode agora manipular essa expressão 1 aí, né? Lembrando que o z, na verdade, é x barra menos o μ sobre sigma, que divide a raiz quadrada de n. Então, fazendo essa manipulação, nós chegamos a esse resultado aí, que essa probabilidade do x barra menos z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz quadrada de n é menor do que o μ, que é menor do que x barra mais z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre a raiz quadrada de n. Né? Essa probabilidade toda equivale 1 menos alfa. Bom, então, pessoal, uma vez que eu usei esse resultado aí, eu só vou pedir para vocês, se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, se quiser colocar aí, fique à vontade no chat, que eu já estou conseguindo olhar, né, essa questão do chat. Eu vou falar aqui com vocês sobre um exemplo para a gente tentar entender melhor sobre como funciona ou como a gente calcula, né, o intervalo de confiança, tá? Então, nesse exemplo aí, a gente tem o seguinte, que a dose de certa substância no sangue segue uma distribuição normal, com média μ, né, e desvio padrão de 15 miligramas por litro. Se uma amostra de tamanho 25 for coletada, encontre o intervalo de confiança para μ com 95%, se tivermos x barra igual a 98 miligramas por litro. Bom, então foi falado que a dose de uma certa substância no sangue tem uma distribuição normal. Então foi dado para nós, a gente conhece, né, a gente já sabe qual que é o desvio padrão populacional aí, que é 15 miligramas por litro, tá? E aí, se a gente obter uma amostra de tamanho n igual a 25, pede para nós calcularmos o intervalo de confiança para μ, né, considerando essa confiança de 95%, sendo que o valor do x barra que a gente sabe aí, que a gente tem, é de 98. Então, é importante, gente, quando você vai construir um intervalo de confiança, você pode escrever lá os dados do problema, né? Sempre importante isso. Então a gente sabe quanto que vale o sigma, né? Que é 15. Aí, claro, a variância é conhecida, eu conheço o sigma, né? Consequentemente, eu sei que a variância é 15 ao quadrado, tá? O n aí vale 25, o x barra 98. Bom, aí tem uma questão, como é que eu encontro esse z de alfa sobre 2 aí, né? Bom, se o meu intervalo de confiança é de 95%, significa que 1 menos alfa é igual a 95%. Ou seja, o meu alfa vale 5%, certo?
Como eu construo um intervalo de confiança, ele tem a extremidade inferior e a extremidade superior. Consequentemente, a gente divide o alfa por 2. Então, eu fico com alfa sobre 2 na extremidade inferior e alfa sobre 2 na extremidade superior. Ok? Então, o que, que acontece? Se o meu alfa vale 5%, ou seja, ele vale 0,05, então meu z de alfa sobre 2 vai ser um z de 0,05 sobre 2, que é um z, então, de 0,025. Esse aí vai ser o meu valor crítico, né? Então, está representado nessa curva aí da normal, eu tenho, então, 0,025 na extremidade inferior e 0,025 na extremidade superior. E aí, o que, que acontece aqui, pessoal? Nessa curva aqui, sabemos que nesta curva, nós temos aqui 50%, ou 0,5 de área, ok? E aí, o que, que vai acontecer aqui? Eu tenho, então, 50% de área, logo, esse valor aqui, 0,025, né, ele está na extremidade aqui. Se isso tudo equivale a 0,5, logo, esse pedaço aqui, achurado em azul, vai valer quanto? 0,05 menos 0,025. Ou seja, ele vai valer 0,475, esse pedaço aqui, tá? Aí o que, que vai acontecer? Quando você for olhar a sua tabela, agora a gente faz o processo contrário. Eu parto do miolo da tabela para encontrar o valor de Z. Antes a gente partia de Z para encontrar o valor da probabilidade. Então, eu faço o seguinte, né? Eu vou olhar na minha tabela da normal padrão e vou encontrar qual é o valor de Z que vai retornar um valor para mim de área de 0,475, tá certo? Você olhando então na sua tabela, pegue a tabela de vocês e procure esse valor. Vocês vão encontrar esse valor que ele vale 1,96. Ou seja, a probabilidade, né, do Z ser maior que zero e menor que 1,96, ele vale 0,475, ou 47,5%, tá? Então, isso aí é importante. Esse 1,96 aqui, então, é o meu valor crítico, né? Aqui superior, e aqui do lado à esquerda, né, vai ser menos 1,96, porque a gente está à esquerda de zero, tá? Bom, aí, então, utilizando esse resultado, agora eu posso vir aqui calcular o intervalo de confiança, né? A gente sabe, então, que o intervalo de confiança é calculado como sendo x barra, né? Que é mais ou menos o valor do sigma, aliás, mais ou menos, desculpa, o valor crítico, né, lá, que o z de alfa sobre 2, que por sua vez vale 1,96, né, vezes o sigma, que é 15, dividido pela raiz quadrada de n, onde o meu n aqui vale 25. Fazendo, então, essa conta, né, fazendo 98, né, menos essa quantidade, depois 98 mais essa quantidade, o nosso intervalo aqui, então, é de 92,12, né, limite inferior, até 103,88, tá? Então, esse é o meu intervalo de confiança. Eu tenho que tomar cuidado aqui, que você não pode falar que isso aqui é a probabilidade de que o valor do Mi esteja nesse intervalo vale 95. Não, isso não é certo você dizer, tá? A interpretação correta é o seguinte: se eu construir aí, por exemplo, 100 intervalos de confiança, né? Eu estou colocando 100, né? Mas pode ser qualquer quantidade. Eu estou dizendo 100 para ser mais fácil da gente entender. Se eu construir 100 intervalos de confiança, né? Com o mesmo tamanho amostral, no caso 25, n igual a 25, então eu espero que nesses 100, que 95 desses 100 aí contenham o valor do Mi, tá? Ou seja, tem uma proporção de que de 100, 95 deles tenha o valor de Mi, ou contém o valor de Mi, tá bom? Então, essa é a interpretação que a gente tem de intervalo de confiança, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes o pessoal acaba confundindo, né, a questão da interpretação do intervalo de confiança. Bom, uma coisa também que a gente tem que saber no intervalo de confiança, aliás, qualquer intervalo, né, a amplitude do intervalo. A amplitude do intervalo nada mais é do que o valor, o limite superior do intervalo subtraído do limite inferior do intervalo.
Aí, então, eu tenho a amplitude do meu intervalo. Se você pega o limite superior aqui do intervalo, é x barra mais e de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz quadrada de n, e subtrai do limite inferior, você, então, vai sumir, né, x barra com x barra, você vai ficar com 2 vezes e de alfa sobre 2 sigma sobre raiz quadrada de n. Então, esse valor aqui é a amplitude do meu intervalo. Então, o que acontece? Ao aumentarmos a confiança, né? Por exemplo, se eu estou com 95 e eu quero agora que tenha 99%, né? O valor do z de alfa sobre 2 ele vai ficar maior. Consequentemente, a amplitude do intervalo vai aumentar, né? Então, se você aumenta a confiança do seu intervalo, o valor do z de alfa sobre 2 aumenta. Consequentemente, a amplitude do seu intervalo vai ficar maior. Daí, a gente tem que o seguinte, né? O intervalo, quanto mais amplo ele for, menos informativo ele será, né? A ideia é a gente sempre buscar trabalhar com intervalos que sejam mais estreitos. Mas também você ter uma confiança muito baixa não é algo, digamos, muito legal. Então, na prática, é muito comum a gente trabalhar com intervalos aí de confiança de 90, 95 a 99, né? Sendo que, sem sombra de dúvidas, o caso mais comum mesmo é trabalharmos com intervalo de 95% de confiança, tá? Outra coisa também que interfere na amplitude do intervalo é o valor do sigma, que é a variabilidade da população, mas esse a gente, conforme eu já falei, a gente não tem como mexer. O N eu consigo alterar, né? Ou seja, se eu aumentar esse valor do N, essa quantidade aqui ela vai tender a ficar cada vez menor. Consequentemente, a minha amplitude vai ficar menor, né? Então, se eu aumentar o valor do N, a amplitude do meu intervalo diminui, tá? Agora, só para a gente terminar essa parte aí, é uma questão chamada de tamanho da amostra, né? Então, eu quero saber agora, vou fazer um trabalho, né? Você, por exemplo, vai fazer um trabalho em que você quer conhecer qual é o valor da média populacional. Daí você chega e fala o seguinte: mas para eu conhecer a média populacional, para eu fazer uma estimativa intervalar dessa média populacional, qual é o tamanho da amostra que eu devo obter, né? Para eu ter uma confiança, com uma certa confiança, né? Estabelecida, e com uma margem de erro aí que eu acho que seja tolerável, tá? Então, dado o nível de confiança de 1 menos alfa, uma margem de erro E, essa margem de erro é uma coisa muito usada, muito falada, né, que a gente trabalha muito, inclusive em pesquisas, né, fala-se muito em margem de erro, como uma margem de erro aí, de tantos pontos percentuais, enfim. Então, essa margem de erro digamos, a quantidade, é o valor máximo que você está disposto a errar, ou o valor máximo aí que você, por exemplo, a média populacional da média que eu vou obter lá, o x barra, né? A diferença de uma para outra é o erro que você, né? É seu erro aí de estimação. Esse erro de estimação, então, está relacionado com essa margem de erro aí, tá? E aí a gente, manipulando a expressão, né, do x barra lá, a gente pode, então, obter que o n nosso é dado por meio do z de alfa sobre 2 vezes sigma, sobre o e, que é a margem de erro. Então, essa quantidade aqui elevada ao quadrado, né, me dá o tamanho da minha amostra, me dá o meu valor de n, tá? Então, quando o sigma ele é conhecido, aliás, quando ele é desconhecido, você pode estimá-lo usando o S. O S é o desvio padrão amostral, dado que você tem uma amostra preliminar com pelo menos 30 observações, né? Então, quando você desconhece o sigma, aí digamos que fica um pouco mais complicado para que você estime qual é o tamanho mínimo da amostra que você precisa ter. Mas, de qualquer forma, se por acaso acontecer isso, você pode, então, trocar, né, ou seja, o sigma pelo S, que é o desvio padrão amostral. E perceba que se você tiver que esse erro aqui, essa margem de erro for menor, ou seja, você quiser ter uma margem de erro cada vez menor, o que acontece com essa quantidade aqui? Ela torna-se maior, né? Então, quanto menor a margem de erro, maior o número maior de observações eu devo coletar, tá?
Então, vamos ver um exemplo aí de como funciona isso. Um pesquisador da área econômica, né, quer estimar o número médio de horas semanais trabalhadas por todos os funcionários de mercearias de certo município. Quantos funcionários devem ser incluídos na amostra para estimar, para estar 95% confiança, 95% confiante de que a diferença máxima entre a média amostral e a média populacional seja de 1,5 horas, considerar o sigma igual a 7,9. Bom, então, ele quer saber qual que é o tamanho amostral. Ele precisa, então, encontrar, né, o N, saber qual que é o valor do N, tá? Então, a gente sabe lá que nossa confiança, no caso lá, é de 95%, né? Ou seja, o meu alfa é 5%, logo o meu z de alfa sobre 2 é 0,05 dividido por 2, é o z de 0,025, né? E a gente já viu que isso aí ele vale 1,96, né? O valor do sigma vale 7,9, e essa margem de erro aí, essa margem de erro foi o pesquisador, ele que está definindo, né? Então, é um valor que é dado para nós. Consequentemente, eu tenho, então, que o meu N vai ser, então, Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre a margem de erro. Então, isso é 1,96 vezes 7,9 dividido por 1,5. Fazendo essa conta, a gente, então, fica com aproximadamente aí 106,56. Só que, como a gente trabalha com o tamanho da amostra, né, é um número inteiro, você não tem 106,56 pessoas, você tem que arredondar isso para o inteiro, para o inteiro superior mais próximo, tá? Ou seja, 106,56 a gente arredonda para 107. Assim, o pesquisador necessita de pelo menos 107 funcionários, né, de mercearias na amostra. Tá? Então, ele precisa de 107 pessoas aí para ele construir o intervalo de confiança que ele quer, um intervalo com 95% de confiança, tá bom? Então, pessoal, basicamente, né, esse aí é o assunto relacionado ao intervalo de confiança para... então, o Caio colocou aqui, colocar um exemplo aí, né, para resolver, ele para pegarmos o passo a passo, né, intervalo de confiança. Então, o exemplo que eu passei para vocês, tá, o Caio? Se por acaso você ficou com alguma dúvida nesse exemplo, por favor, fale aí que eu tento voltar no exemplo, se for necessário, para a gente discutir melhor esse exemplo aí, tá bom? Ou não só o Caio, todo mundo, né? Todos vocês aí, por favor, falem se tem alguma dúvida. Ah, ok. Né, se tem alguma dúvida aí, por favor, para que, se for necessário, né, eu volto lá na teoria, no intervalo de confiança, tá? Ah, Tainara, né? Tainara, como é que eu achei o valor de 0,475, né? Ficou perdido. Eu vou voltar aqui no slide aqui, aqui na curva, tá? Bom, vamos ao seguinte, Tainara. O que que acontece? Lembrando, essa aqui é a curva da normal, né? No caso, a gente está falando aqui da normal padrão, tudo bem? A normal padrão, ela tem a área sobre toda essa curva aqui, vale 100% ou vale 1, ok? Bom, como a distribuição normal, né, ela é simétrica, o que que acontece? Eu posso pontilhar uma linha central aqui, eu divido essa área aqui da curva em duas partes, ou seja, 50% aqui à esquerda e 50% à direita, ou 0,5, tá bom? Como a gente vai construir intervalo de confiança, o que que vai acontecer? O alfa sobre 2, né, ele vai ficar dividido, ele vai ficar nas extremidades da curva, né? Então, vai ficar alfa sobre 2 aqui à esquerda, né? E alfa sobre 2 à direita. Lembrando que o meu intervalo de confiança é de 95%, então meu valor de alfa vale 5%, porque 1 menos alfa é igual a 95%. Logo, o alfa é igual a 5%.
E aí, o que que é esse 5% aí? Está relacionado com o valor crítico que a gente vai adotar para Z de alfa sobre 2. Ou seja, eu vou pegar esse 5%, que é 0,05, e vou dividir ele por 2. Por quê? Porque eu vou ficar com 0,05 à esquerda e 0,05 à direita. Desculpa, 0,05 dividido por 2 à direita. 0,05 dividido por 2 é 0,0225, né, à esquerda e 0,025 à direita. Aí o que, que vai acontecer? Esse valor de 0,025, né, esse valor aqui, ele vai ficar na extremidade aqui superior da curva. Como eu sei que toda essa área aqui vale 0,5, né, vale 0,5, então se aqui vale 0,025, portanto, esse pedaço aqui em azul que falta, essa parte churada aqui, vai valer quanto? Vai valer 0,5 menos 0,025. Ou seja, vai valer 0,475. Ok? Vale 0,475. Aí o que, que acontece 0,475? Eu vou olhar na minha tabela da normal e vou procurar lá no centro agora da tabela o valor de 0,475. Você vai encontrar esse valor quando o Z, né, na tabela, estiver mostrando 1,96. Ou seja, significa quando o Z é maior do que zero e menor do que 1,96, ele acontece isso com uma área de 47,5% ou 0,475, tá? Então, quando você olha na tabela da Z, você vai encontrar que esse valor correspondente é 1,96. Então, esse é o meu valor crítico, meu Z crítico. Então, fica 1,96 aqui. E, claro, como é simétrico, vai ficar menos 1,96 do lado esquerdo. Tá bom? Isso é o meu valor crítico que eu utilizo para construir o meu intervalo de confiança. Tá? Então, dessa forma aí que a gente tem esse 0,475, tá bom? Ok? Ah, entendeu? Tudo bem. Então, Tainara, não só 95%, estou colocando 95%, toda vez que fala intervalo de confiança, né? É isso aí mesmo, Caio. Caio colocou Z crítico de 1,96, né? É o equivalente ao Z de. Então, esse Z de 1,96 que você olha, né? Na tabela, pega a tabela de vocês aí, a tabela que eu passei para vocês, dê uma olhada lá no Z de 1,96, vocês vão encontrar o valor de 0,475. O que, que significa isso? É a probabilidade do Z ser maior do que zero e menor do que 1,96 é igual a 47,5%, tá? Então, se vocês olharem na tabela, vocês vão encontrar isso, tá bom? O que mais? Então, gente, o intervalo de confiança, toda vez que falar para vocês que o intervalo de confiança de 95%, você automaticamente já pode atribuir que o Z de alfa sobre 2 vale 1,96, tá? Então, toda vez que for. Aí é mais comum, por exemplo, para 95%, né, para 90%. Para 90%, o que, que vai acontecer? Para 90%, você vai pegar, né? O alfa sobre 2, no caso, o alfa agora vai valer 10%. Então, você vai pegar 0,1, né? Dividido por 2, vai dar 0,05, ok? Então, vai ficar 0,05 na extremidade inferior e 0,05 na extremidade superior. Daí, como você sabe que a sua área lá, né, pegando de zero, né, pegando a metade da área, né, até a extremidade da curva, você sabe que ela vale meio, ou 0,5. Então, eu vou pegar 0,5 menos 0,05, ou seja, 0,45, certo? Aí eu vou procurar na minha tabela Z, de Z, qual é o valor de Z que me retorna uma área de 45% ou de 0,45, ok? Então, o processo sempre vai ser esse. Então, esse vai ser meu valor de Z de alfa sobre 2, tá bom? Mesma coisa para 99, aliás, mesma coisa para qualquer intervalo aí, né, de confiança que eu for
trabalhar, tá? Se por alguma questão vocês ainda tiverem dúvida nisso, eu posso tentar melhorar o exemplo, né? Tentar colocar mais exemplos sobre isso aí, para a gente tentar discutir melhor essa questão, tá bom? Mas se estiver tranquilo, a gente pode seguir aí. Gente, mais alguma dúvida? Na verdade, a teoria, o intervalo de confiança em si, né, construir intervalo de confiança, é uma coisa que o pessoal geralmente acha tranquilo, digamos assim, né, não é algo complicado. O que talvez o pessoal tenha um pouco de dificuldade é na questão da interpretação do intervalo de confiança, né? Essa questão da interpretação que tem que tomar um pouco de cuidado aí. E a questão também, às vezes, daquilo que eu falei para vocês, da amplitude do intervalo, né? Eu acho que isso são os elementos que o pessoal, às vezes, mais tem dúvidas, né? Agora, calcular o intervalo de confiança por si só, eu acredito que é bem tranquilo, né? Geralmente as pessoas não têm tido muita dificuldade com relação a isso, não, tá? E aí a gente tem vários intervalos de confiança. Você tem intervalo de confiança aí para média, né? Você tem intervalo de confiança aí para proporção, você tem intervalo de confiança para variância, quer dizer, você tem uma infinidade aí de intervalos de confiança, tá? Que a gente pode trabalhar. Para a gente encerrar por aqui, né? Gente, se tiver mais alguma questão aí, por favor, coloquem no chat, que aí eu já respondo, e se estiver tranquilo, a gente dá sequência aí. Uma coisa que eu queria falar com vocês, que é muito importante, né? Agora, é a questão do intervalo de confiança para a média. A gente vai voltar no intervalo de confiança para a média. Só que agora a gente não conhece, a gente desconhece aí o sigma, né? O sigma é o desvio padrão, tá certo? O sigma é o desvio padrão populacional, ou a variância populacional. A gente desconhece a variância populacional. Quando isso acontece, a gente trabalha com a variância populacional, né? A gente trabalha com a variância amostral, tá? Então, vou mostrar aqui no exemplo para vocês aqui. Então, intervalo de confiança aqui, né? A parte 2, tá? Bom, o intervalo de confiança agora, a gente vai considerar, né, intervalo de confiança para a média populacional, né? Considerando ou sabendo que a variância é desconhecida, tá? Então, dado uma amostra aleatória de tamanho n, né, com um desvio padrão amostral S, né, ou uma variância amostral S ao quadrado, né, o S2, de uma população com média μ, se a distribuição da população subjacente for normal, isso aí significa que a população na qual a gente vai construir um intervalo de confiança, ela tem distribuição normal, tá? O intervalo de 100, 1 menos alfa por cento, né, ou de alguma porcentagem em confiança, né, para μ, tem como extremos os valores. Então, a gente tem esse intervalo aí agora. O nosso intervalo agora, quando a variância é desconhecida, ele vai ser x barra menos t de alfa sobre 2. Agora, para vocês verem, a gente não usa mais a distribuição normal, a z de alfa sobre 2. Agora passa a ser t de alfa sobre 2, tá? T de alfa sobre 2, agora esse Vzinho aqui, na verdade, é o Li graus de liberdade, né? É N menos 1 graus de liberdade. Então, lembrando que na T, eu preciso saber o alfa e eu preciso também saber qual é o tamanho da amostra, porque o tamanho da amostra é N, se você fizer N menos 1, você tem os graus de liberdade, tá? Então, T de alfa sobre 2 com N menos 1 graus de liberdade, né? Multiplicando o S aí, dividido pela raiz quadrada de N. Então, esse é o limite inferior, limite superior é o x barra mais T de alfa sobre 2, né? N menos 1, né? Graus de liberdade, S, multiplica S, sobre raiz quadrada de N. Se vocês, então, visualizarem essa fórmula do intervalo de confiança, né? Com a variância desconhecida para a média, vocês vão verificar que, em tese, a fórmula é basicamente a mesma coisa, o mesmo processo aí, né? O x barra menos alguma quantidade ou mais alguma quantidade. E o sigma, agora a gente troca ele por S, que é o desvio padrão amostral, tá?
O N continua sendo o tamanho da amostra, e agora, em vez da gente trabalhar com Z de alfa sobre 2, a gente trabalha com T de alfa sobre 2. Lembrando que isso aí vem lá da tabela, né, T de student, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui só para ilustrar aqui para vocês, né, uma curva da distribuição T. Lembrando que a distribuição T, assim como a distribuição normal, ela é uma distribuição assimétrica. Desculpa. Ela é uma distribuição simétrica, tá? Ela é uma distribuição simétrica. E aí, o que acontece? Quando você tem o N, que é o grau de liberdade, né? O N menos 1 grau de liberdade, quanto o tamanho da amostra for cada vez maior, ou na verdade for cada vez mais próximo de 30, a curva da normal vai se. A curva da T, né? Vai se sobrepor à normal. Ou seja, para n maior do que 30, as curvas são praticamente idênticas, né? Elas vão se sobrepor aí quando isso acontecer, tá bom? A distribuição T de tudo é uma distribuição, né? Desculpa, é uma distribuição que a gente utiliza para trabalhar com o tamanho da amostra pequeno. E o tamanho da amostra pequena é geralmente o n menor do que 30, tá? Então ela serve para a gente trabalhar com o tamanho de amostra pequena. E na prática, né, ela é utilizada quando a gente desconhece, né, a variância populacional, que é, digamos, talvez a maioria das vezes isso que vai acontecer, né? Eu acho que é isso que vai estar acontecendo. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente não vai conhecer a variância populacional, tá? Aí tem um exemplo, então, da curva da T, com 14 graus de liberdade. Então, meu N é 15, né? 15 menos 1, 14. 14 graus de liberdade, 95% de área sobre a curva. Aí, o que acontece? Você vai pegar lá o T de alfa sobre 2, ou seja, vai ser 0,05 dividido por 2, vai ser 0,025. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar lá na tabela sua T de estuda e vai olhar o valor lá na linha superior, lá na horizontal, você vai ver os valores lá para alfa, né? Aí tem vários valores lá. Você vai encontrar o valor de 2,5% ou 0,025. Ok? Encontrou? E aí agora você vai descendo pela vertical até você encontrar o respectivo grau de liberdade. Nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês com 14 graus de liberdade. Aí nós vamos encontrar o valor de 2,145, tá? Então, 2,145. Então, esse é o meu valor do T crítico lá que eu vou utilizar, tá bom? Que é o meu T de alfa sobre 2. Como a distribuição T também é simétrica, significa que eu vou ter para o lado esquerdo, né, menos, né, 2,145, tá bom? Então, eu tenho aí menos 2,145 à esquerda, lá na extremidade inferior, e 2,145 na extremidade superior. Olhando a tabela T, eu acho que às vezes é muito mais simples, muito mais fácil do que na tabela da normal padrão, né? Porque a gente já olha direto lá o valor correspondente para o alfa e o respectivo grau de liberdade, tá bom? Bom, aí eu vou mostrar então aqui para vocês, gente, um exemplo de como que a gente calcula o intervalo de confiança aí para mim, a média, né, populacional, com a variância aí desconhecida, tá? Um exemplo aí com a variância desconhecida. Esse exemplo é o seguinte: ele traz lá que um grupo de consumidores está preocupado com o fato de um cartucho não conter a quantidade de tinta especificada, né? Que nesse caso aí, digamos que o cartucho assegura ou fala que essa quantidade é de 30 ml, né? Obteve-se uma amostra aleatória de 17 cartuchos pretos de reposição e a quantidade de tinta ml em cada um deles é dada na tabela a seguir. Aí tem os valores aí, são 17 observações, né? Tem lá 30,27, 29,7 e assim por diante. Suponha que a distribuição subjacente da quantidade de tinta seja normal. Encontre um intervalo de 95% de confiança para a verdadeira quantidade média de tinta em cada cartucho. Ok, pessoal, então, veja bem,
eu preciso, né? Eu não conheço, aí não foi dado para mim a variância populacional, então eu preciso conhecer qual é o valor da variância populacional, tá? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esses valores aqui, conforme eu já falei para vocês, e vocês já sabem, né? Digitar esses valores aí na calculadora ou algum software, no Excel, por exemplo, se quiserem, para que vocês encontrem lá qual é a média amostral e qual é a variância amostral, tá? Então, a gente encontra isso aí por meio da calculadora ou por meio de algum software aí, tudo bem? Porque não foi dado o valor nem da média amostral, nem da variância amostral. Então, precisa encontrar, conhecer esses valores aí, tá? O valor do x barra, então, que é a média, né, amostral, ele vale 29,5241. Então, foi o valor que eu calculei lá. Depois vocês façam a calculadora e confiram se esse valor está correto. E o valor do desvio padrão amostral vale 0,5186, ok? O tamanho da minha amostra, o N, é 17. Aí eu já coloquei ali um T de 2,5%. Por quê? Porque, veja bem, meu intervalo de confiança é de 95%. Logo, meu alfa, né, nesse caso, vale 5%. Mesma coisa, eu vou ter 5% dividido por 2, que vai dar 2,5% na extremidade inferior e 2,5% na extremidade superior. Esse 2,5%, ou 0,025, é o meu T de alfa sobre 2. Esse 2,5%, ou 0,025, eu vou olhar lá na minha tabela T de Student com 17 menos 1, ou seja, com 16 graus de liberdade, ok? GL ali, graus de liberdade, com 16 graus de liberdade. Esse valor aí, olhando na tabela, a gente encontra ele sendo 2,12, tá? Então, eu peço aí que vocês olhem, encontrem esse valor lá na tabela KT, tá bom? Aí, mediante isso, é só eu jogar lá na fórmula do intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança, para mim, com 95%, né, vai ser o x barra mais ou menos t de alfa sobre 2, que multiplica o S dividido pela raiz quadrada de n. O meu x barra obtido agora vale 29,5241, aqui mais ou menos. O valor do t de alfa sobre 2 é 2,12. O S aí, essa quantidade aí, 0,5186. O N é 17, dividido pela raiz quadrada de 17. Isso aí, então, é 29,2574, né, até 29,7907. Certo? Perceba, olha aí para vocês verem, pessoal, nesse nosso intervalo de confiança reconstruído, ele não contém o valor 30, né? Então, quer dizer, o que a gente pode estar mais ou menos concluindo aí é o seguinte, né? Que o fabricante aí de cartucho tem que rever o seu processo aí de fabricação, porque ele não está tendo, ou não contém o valor de 30, que seria, digamos, a média, né? O ideal que seria a média lá populacional fosse 30, mas não é isso que está acontecendo. Consequentemente, nós estamos, ou o pessoal está comprando quantidades inferiores, né? É pouco, mas ele está comprando uma quantidade inferior do que está estabelecido lá, tá bom? E aí, eu queria também falar com vocês sobre o intervalo de confiança para a proporção. Aqui a gente vai estar falando de grandes amostras, né? Geralmente, grandes amostras, a gente está considerando um M, né, maior do que 30, tá? Mas aí, lembrando que a proporção amostral, né, esse P circunflexo ou P chapéu, ele é o número de elementos com uma característica específica na amostra, isto é, o P chapéu é o X, né, dividido por N. Então, o X é o número de elementos aí, né, que tem essa característica, o N é o tamanho da amostra, tá? Então, isso é a proporção. Então, por exemplo, eu posso falar lá, qual é a proporção, por exemplo, né, de pessoas que são alfabetizadas numa população, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, tá? Vai verificar o número de pessoas que são alfabetizadas no total da população. Isso, então, é a porcentagem dos indivíduos que são alfabetizados aí na população. Agora, por exemplo, eu quero saber numa população lá, por exemplo, uma escola, alguma coisa do tipo, né?
Eu quero saber qual é a proporção de indivíduos que têm olhos azuis, por exemplo. Aí o que, que você vai fazer? Você vai lá pegar o número de pessoas que têm olhos azuis, né, dividido pelo total de pessoas da escola. Então, isso aí é a proporção que a gente tem de indivíduos que têm a coloração dos olhos azuis. Então, basicamente, essa questão da proporção é algo muito importante, muito interessante também de você conhecer numa certa população, tá? Uma característica bastante importante aí. E aí, só que é o mesmo caso para a média lá, né, populacional. A gente desconhece, a gente não tem acesso a toda a população. Consequentemente, eu vou trabalhar com a proporção amostral, né? Esse P chapeuzinho, com chapeuzinho aí, o P circunflexo, tá? Daí, se a gente vê que o N é grande, o N vezes P é maior ou igual a 5, né? E N, 1 menos P maior ou igual a 5. Na verdade, aqui eu já vou estar considerando para vocês que praticamente isso sempre vai estar acontecendo, tá? Esse NP maior ou igual a 5 e N, 1 menos P maior ou igual a 5. Então, a variável P circunflexo é aproximadamente normal com média P e variância P, 1 menos P sobre N. Isso aí, então, a gente sabe que P chapéu menos P sobre raiz quadrada de P, 1 menos P sobre N, né? Isso aí tem aproximadamente, na verdade, não é aproximadamente, isso aqui é uma distribuição assintótica, né? Esse tiozinho aqui com um ponto em cima, significa que ele tem distribuição normal, né, assintótica, ou seja, quanto maior for o valor do N, mais próximo da distribuição normal, essa quantidade aqui vai se tornar. Por que eu estou colocando isso aqui, na distribuição amostral de P chapéu? Porque a gente utiliza esse resultado aí para nós construirmos um intervalo de confiança para P. Então, agora a gente tem o seguinte, né, que eu posso, então, colocar que a probabilidade, né, de que o Z, que na verdade é essa quantidade aqui, seja maior do que menos Z de alfa sobre 2 e menor do que Z de alfa sobre 2, isso é igual a 1 menos alfa, tá certo? Fazendo a manipulação disso aí, né, e também dado que o valor do N é grande, em geral nós usamos, né, usamos a proporção amostral P como uma boa estimativa de P no denominador. Por quê? É estranho você falar que vai construir um intervalo de confiança para P, tendo P na fórmula, né? Porque você precisaria saber esse P para construir um intervalo de confiança, né? Então, o que, que a gente faz? A gente, então, fala que o intervalo de confiança aí para proporção, né? Para P, com 1 menos alfa aí de confiança, vai ser P chapéu mais ou menos Z de alfa sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de P chapéu, 1 menos P chapéu sobre N. Então, é dessa forma aqui que nós construímos o intervalo de confiança para P. Então, vamos ver um exemplo aí para a gente entender melhor essa questão, tá? O exemplo nosso traz o seguinte, né, que erupções solares são violentas explosões no Sol que liberam enormes quantidades de energia e radiação. Essas emissões podem danificar naves e satélites na órbita da Terra, além de interromper comunicações com o solo. Em um esforço de planejamento relativo a possíveis erupções, realizou-se um estudo durante vários anos. Tá? Em 86 de 350 dias, selecionados aleatoriamente, houve pelo menos uma erupção solar. Daí, então, ele está pedindo para nós encontrarmos um intervalo de confiança, um intervalo de 99% de confiança, para a verdadeira proporção de dias nos quais há pelo menos uma erupção solar. Então, gente, basicamente é o seguinte, né? Quer construir um intervalo de confiança aí para proporção, tá? Da verdadeira proporção aí nos dias analisados, de que pelo menos aconteceu uma única erupção solar. Então, o que, que a gente sabe? A nossa proporção aí vai ser o quê? A proporção amostral vai ser 86 sobre 350. Por quê? Aconteceram em 86 dias, né, de 350, pelo menos uma erupção solar. Então, 86 sobre 350, isso é igual a 0,2457, tá? Então, isso é a proporção amostral. O meu Z de alfa sobre 2 nesse caso aí vai ser o Z o alfa nesse caso meu vai valer 1%. Por que ele vai valer 1%?
porque 1 menos alfa é igual a 99%, logo alfa é 1%. Então, eu vou ter 0,01 dividido por 2 à esquerda e 0,01 dividido por 2 à direita. Isso aí, então, eu vou ter um valor de z de 0,005, né, nas extremidades. Pegando, por exemplo, a extremidade superior, a gente sabe que da linha central, né, até a extremidade superior, a gente tem meio de área, né, 0,5 de área. Então, se eu fizer meio menos 0,005, a gente vai encontrar 0,495. Aí, o que vai acontecer? Eu vou lá na minha tabela da normal padrão e vou encontrar o valor de z, que me retorna o valor de 0,495. E aí, olhando esse valor, você vai ver que é o z, vai ver que esse valor vale 2,57, tá? Ele vale 2,57. E aí, agora, a gente constrói intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança aí para P é o P chapéu mais ou menos Z de alfa sobre 2, né, dessa quantidade aí, raiz quadrada, de P chapéu menos P chapéu sobre N. Então, 0,2457, né, mais ou menos 2,57 vezes raiz quadrada de 0,2457, que multiplica 1 menos 0,2457 sobre 300 e... Aqui tem um errinho, na verdade é 0,2457 aqui, né? Dividido por 350, né? Aí, fazendo essa conta, nós encontramos esse valor aí de 0,1864 a 0,3050, tá bom? Então, esse aí é o nosso intervalo de confiança, que a gente está procurando, intervalo de confiança para a proporção. Bom, a gente, então, calculou o intervalo de confiança para a proporção, e também pode ser que seja interessante que nós também calcularmos aí, né, qual é o tamanho do N, né? O tamanho do N para intervalo para o tamanho do N, que é o tamanho da amostra, né? Pode ser que seja interessante para nós isso aí, tá bom? Então, o tamanho amostral, né, para proporção, dado um nível de confiança, pode-se calcular o tamanho amostral N, né, tal que o intervalo de confiança resultante para P tenha uma amplitude desejada. Assim, podemos calcular N da forma. Então, a fórmula que a gente vai utilizar para calcular o N vai ser essa aí, P chapéu 1 menos P chapéu, que multiplica Z de alfa sobre 2 sobre o E, né? O E é a margem de erro, né? Isso aí é elevado ao quadrado, tá? Então, assim como a gente fez o tamanho amostral para a média, a gente tem um tamanho amostral para a proporção, tá bom? Então, essa fórmula supõe que você tenha uma estimativa preliminar para P chapéu. Caso não a tenha, podemos usar P chapéu, que é igual a 0,5. É porque o que acontece? Geralmente você precisa ter como se fosse uma amostra piloto, né? Para que você obtenha esse P chapéu. Tá? Se por acaso você não tiver essa amostra piloto aí, você não souber o valor do P chapéu, a gente pode substituir esse valor por meio, tá? Por 0,5. Então, vamos ver um exemplo aí para a gente encerrar essa parte. Você está executando uma campanha política, né, e deseja estimar com 95% de confiança a proporção populacional de eleitores que votarão no seu candidato. A sua estimativa deve ser precisa, distando no máximo de 3% da proporção populacional. Esse 3% aí da proporção populacional é o que a gente chama de margem de erro. Quer dizer, eu estou disposto a ter um erro máximo de 3%, tanto para mais quanto para menos, tá? Não posso ter mais do que 3% aí, tá bom? Encontre o tamanho mínimo da amostra necessário quando A, né, não há estimativa preliminar disponível, e B, uma estimativa preliminar da P chapéu igual a 0,31. Compare esses resultados. Então, vamos lá. Eu preciso encontrar o valor do N, certo? E aí a gente já sabe, então, que o nosso intervalo de confiança, que foi falado aí, ele é de 95%, né? 1 menos alfa é 95%, logo o alfa é 5%, né? O 0,05.
E a minha margem de erro aí é 3%, ou seja, 0,03. No primeiro caso, né, eu não, desculpa, aqui tem um errinho, gente, né, aqui não é 0,05 não, aqui é 0,5, a fórmula está certa. Eu não sei, eu não tenho uma estimativa preliminar para P chapéu, tá certo? Então, o que eu faço? No lugar do P, chapéu, eu coloco 0,5. Então, a minha fórmula fica 0,5 vezes 1 menos 0,5 vezes o Z de alfa sobre 2, lembrando, nesse caso é 1,96, né, porque é 95%, dividido por 0,03, né, essa quantidade que é elevada ao quadrado. Isso aqui, então, é igual a 1.067,11. Lembra-se que sempre que a gente tem que arredondar para o inteiro superior mais próximo. Então, nesse caso aí, o inteiro superior mais próximo é 1.068 pessoas. Então, você precisaria pegar, no mínimo, entrevistar, né, 1.068 pessoas aí, tá certo? Nesse problema. Isso é quando você não tem uma estimativa preliminar para o P-chapéu, ok? Agora, por outro lado, se eu tiver uma estimativa preliminar para ele, eu tenho, então, que 1 menos alfa é igual a 95%, o meu E aí é 0,03, então, esse P chapéu 0,31 agora é uma estimativa preliminar, foi dada para nós. Então, eu faço a conta, eu encontro, então, isso aí, 0,31, que multiplica 1 menos 0,31 vezes 1,96 sobre 0,03. Isso ao quadrado, fazendo essa conta, a gente encontra 913,02. Lembre sempre que a gente tem que colocar, né, o inteiro superior mais próximo, né, arredonde para o próximo número inteiro, que nesse caso é 914. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas pode ser 913? Não, não é. A questão é a seguinte: você sempre tem que pegar um valor superior mais próximo, tá? Sempre, mesmo que seja 913,02, tá? Porque isso aí você está tratando de indivíduos e um número mínimo que você tem para fazer a pesquisa, tá bom? Que você tem que coletar aí. Aí o que a gente nota? O que a gente viu, né? Sem a estimativa preliminar, o tamanho mínimo da amostra deve ser de pelo menos 1.068 eleitores. Agora, com a estimativa preliminar do P, o tamanho da amostra deve ser, no mínimo, 914 eleitores. Quer dizer, diminuiu, né? Então, você precisará de um tamanho da amostra maior quando não tiver, ou quando não há, estimativa preliminar disponível. Então, quando você não tiver uma estimativa preliminar disponível, você praticamente vai encontrar o maior tamanho da amostra aí, ou seja, você vai ter que entrevistar mais pessoas aí. Se você tiver uma estimativa preliminar, você vai acabar entrevistando menos pessoas, tá bom? É isso aí então, pessoal, por hoje, né? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida e alguma questão quiserem perguntar, eu estou à disposição aqui agora no chat, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, então peço que vocês coloquem aí. E aí, o que faltou foi sobre intervalo de confiança para variância, né? Que eu vou deixar daqui a pouco, vou mandar o link lá para vocês de revisão, tá bom? E daí, se por alguma eventualidade vocês tiverem mais dúvidas aí ao longo da semana, fique à vontade aí para colocar lá no fórum de dúvidas, que eu vou estar à disposição para responder as dúvidas que vocês colocarem lá, tá bom? Tendo alguma dúvida aí no chat, por favor, coloquem aí. Se por alguma eventualidade não houver dúvidas aqui por enquanto, eu vou encerrar aqui o nosso encontro de hoje, tá? E só lembrando, gente, que é importante que vocês façam os exercícios lá e leiam os materiais que eu já passei e depois vou mandar os links, né, que vocês assistam novamente, né, os vídeos sobre as revisões, tá bom? Obrigado aí, Giovana, tudo certo por enquanto, ok? E qualquer questão, vocês entrem lá em contato pelo campus virtual, porque aí é o momento que eu posso estar tirando dúvidas de vocês, enfim, seja principalmente, às vezes, quando a gente vai resolver algum exercício, né? Então, tinha até um exercício da lista lá que estava com um probleminha, eu já fiz a correção, eu acho que era questão 3, então vocês dão uma olhadinha lá, estava faltando um dado, mas tirando isso, eu acho que está ok.
Então, qualquer questão, eu estou à disposição aí de vocês, tá bom? Então, é isso aí. Um bom dia mais uma vez aí para todos, né? Um bom início de semana aí para todos. E até um próximo encontro aí, né? A gente se encontra aí para conversar e para discutir mais qualquer coisa, tá bom, gente? Então é isso aí, boa semana a todos, bom trabalho aí para todo mundo, tá bom? Até logo.